Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. Um Papo e Navalha de craque hoje. Eu tenho o prazer, a alegria de ter comigo aqui o meu irmão Alex Maranhão. Ele que dispensa apresentações, né? Ex-jogador, super conhecido, comentarista esportivo hoje também, hoster do podcast GiganteCast e também o cara que domina aí o encontro de gigantes. Meu irmão, é um prazer, uma alegria ter você conosco na bancada aqui hoje para um bate-papo. Obrigado pelo convite, Dani. Sempre um prazer estar com você, né? Parabéns também por estar desenvolvendo esse projeto aqui. Você tá muito bem aí. Fico muito feliz, muito contente. A gente tem uma amizade muito grande, muito honrado pelo convite. Show de bola. Gente, lembrando sempre que o Papo e Navalha tem o oferecimento da Scolari, que é uma linha de produtos profissionais para a linha masculina, né? Você que tem a sua barbearia e quer entregar um produto de qualidade para o teu cliente, seja ele de pomada, shampoo, tonalizante para cabelo e barba, pomada em pó ou também uma linha de insumos, né? Shaving gel para aquele recorte, barba, pomada para sua bancada, shampoo para bancada. Contacte o pessoal da Scolari, que você vai estar entregando qualidade a um preço super acessível para o seu cliente. E também o patrocínio da Dom Pettini Barbearia. Estamos com 3 unidades aqui na cidade de Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angelone. E não deixe de conhecer os nossos planos de assinatura. A Netflix da barbearia. Você paga um valor fixo mensal e tem acesso ilimitado aos serviços que contém dentro do plano. Então, entra aí na sua loja de aplicativo, baixe lá o aplicativo da Dom Pettini e conheça todas as vantagens de ser um associado aí ao clube de assinaturas da Dom Pettini. Meu irmão, conta pra gente como é que começa toda essa história de um menino do Maranhão com um sonho de ser um jogador de futebol, e é uma saga, eu imagino, para sair de onde você saiu e chegar onde você chegou com todos os méritos. Como é que foi esse início lá no Maranhão? Você é da capital, do interior? Como que é? Sou de São Luís, Dani. Acho que tudo começa, né? Como disse, eu tenho um sonho. É isso Acho que aí. era bem isso aí mesmo, né? Sou de São Luís, do Maranhão, da capital São Luís. Uma comunidade bem simples, né? O bairro Vila Nova é uma comunidade periférica lá do Maranhão. Sempre joguei bola. O único brinquedo, eu falo sempre que não tinha plano B, era plano A, não tinha muitas Ou é? oportunidades, né? Tinha que ser jogador de futebol. Depois que eu me entendi ali com 10 anos e vi os caras jogando na Série A, eu falei, meu, eu quero ser jogador de futebol, não quero essa vida aqui para mim. Era uma vida muito dura, muito, muito difícil, né? As possibilidades eram escassas. Então eu falo sempre que era isso, né? Eu tinha um sonho, era um plano A e eu lutei e batalhei muito. Corri Certo. atrás disso aí sempre, né? Para ser jogador de futebol, dar uma condição melhor para minha família. São em quantos irmãos, Alex? Nós somos em 8 irmãos lá na família, né? Somos 5 mulheres e 3 homens. Eu sou o caçula da família, eu falo que Você é o, sou o mais o jovem, mais jovem. sou o mais jovem, né? Mas aí também o único que deu pra bola foi eu. Aham, legal. E em São Luís, como que acontece tudo isso? Porque uma coisa que acontece muito é você tem um sonho, como você falou, mas existem pessoas que facilitam esse sonho, que te incentivam. Porque mesmo a gente tendo um sonho, em alguns momentos da vida, a gente dá aquela desanimada de tanto tentar, e é difícil, né? Principalmente para a gente que começou do nada, De né? baixo, né? É, tem alguns momentos que a gente olha e diz, cara, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? E a gente sempre vai ter algumas pessoas que dão aquela injeção de ânimo ali para a gente reerguer novamente. Tem essa pessoa na tua vida? Olha, Dani, eu falo que eu tive anjos assim, né? Que me abençoaram, porque a gente era de uma família muito pobre. Meu pai era carroceiro, minha mãe analfabeta, então as nossas possibilidades eram bem pequenas. Eu falo que eu tinha tudo para dar errado, a minha probabilidade de dar errado era muito maior do que dar certo, né? Mas como eu falei, acho que a vida da gente, Deus coloca às vezes anjos nos nossos caminhos, né? Que nos abençoam e nos encorajam, e assim, um deles, sem dúvida nenhuma, para mim, o meu maior exemplo, a minha maior inspiração foi o meu pai, né? Meu pai falava que homem
homens fortes encaram tempos difíceis. Ele sempre falava isso pra mim, né? Uhum. Que tava difícil, mas você tinha que seja forte e corajoso, meu filho. Então, assim, eu trouxe isso pra mim. E ali com 14, 15 anos, teve um empresário que me viu jogando lá nos campos de terra, no Maranhão. E aí me perguntou a minha idade pro meu pai, né? E que queria me levar pra vir fazer um teste. Olha, teu filho, como é que funciona? É bom jogador e tal. E aí foi uma confusão em casa, né? Porque imagina, 14 para 15 anos Aham. ali, tava terminando o segundo ano. A minha mãe não queria de jeito nenhum, né? E meu pai, imagina, o pai queria porque queria que o filho realizasse o sonho de jogar futebol, de ser jogador. E aí vim fazer um teste aqui no Criciúma em 2002, né? De 14 para 15 anos ali na época. E foi essa pessoa que me abençoou, me potencializou poder estar aqui. Pagou passagem, comprou chuteira, me trouxeram para fazer um teste. Foi esse anjo, né, Paulo Richard, no tempo, o cara que me abençoou para conseguir vir aqui e estar pela primeira vez num clube profissional. Ah, então o teu primeiro teste profissional foi Foi aqui, no foi aqui, Criciúma. foi aqui no Criciúma. E isso em 2002 a gente foi campeão da Série B. Criciúma estava na Copa do Brasil, estava na Série A do Campeonato Aham. Brasileiro, né? Tinha acabado de subir de 2 para 3. Tinha aquele timaço, né? Paulo Isso, Baier, Djaí, Eto, Fabiano, goleiro. Eu tive isso. o privilégio de assistir ali das arquibancadas do Heriberto Wilson. Eu morava ali no Sim. estádio, né? Em 2003. Então já pude acompanhar dali. Foi a minha primeira experiência a nível de futebol, né? Vivendo realmente um clube de futebol. Foi ali naquele momento. E como que foi esse momento para um adolescente, uma criança de 14 anos que sai. Qual é a população de São Luís? Cara, São Luís hoje deve ter na faixa aí de uns 6 milhões de habitantes, mais ou É menos. grande É pra grande, caramba. São Luís é grande. O estado Muito. do Maranhão é bem grande, só que é um lugar, assim, eu não vou dizer pobre, mas é um lugar onde as possibilidades são bem escassas, Uhum. né? A dificuldade de oportunidade, a dificuldade de projeção de carreira, de futuro, principalmente para os jovens, né? São Luís tem um índice de violência muito grande e isso afasta as pessoas da realização dos sonhos. E eu via, você assistia ali domingo, naquele tempo era Flamengo e Vasco, era muito forte, inclusive Uhum. meu pai vascaíno, né? E aí você via aquilo pela TV, Maracanã lotado, grandes jogos, e eu sempre tive aquela ambição. E aí quando eu cheguei aqui, eu pude ver de perto um pouco daquela atmosfera. Você via passando um ônibus ali, Sim, Flamengo, São Paulo, via os caras de perto, no tempo o Paulo Baia era o cara do Criciúma sim. 2003, né? Fazia gol, era o lateral artilheiro, aquela coisa. E aí você começa a viver aquela atmosfera, você começa, eu também me visualizava, eu falava, meu, um dia eu quero ser esses caras. Um dia eu quero vestir a camisa 10 do Criciúma também. Um dia eu quero jogar num time grande, quero fazer gol, quero jogar domingo. O sonho era jogar domingo na Rede Globo pro Brasil inteiro ver. Era aquele o Aham. sonho daquele momento, né? O sonho não era de passar, viralizar no Instagram ou Sim. viralizar no TikTok. O sonho era de passar na Globo domingo, 4 horas da tarde, pro Brasil inteiro ver. Falava pra minha mãe, pros meus irmãos e tal, porque aqueles jogos passavam, né, pra lá e eles, Sim. olha, a gente tá vendo o Criciúma aqui, casa cheia, o Heriberto lotado. Então, o meu início, a minha trajetória ali, aquele processo de chama, né, de combustão, ela aconteceu aí. Então, esse ambiente, essa mentalidade foi um combustível para você conseguir romper tudo isso e mentalizar aquilo que você queria, que era estar nesse tipo de ambiente. Sem dúvida, porque você começava a ver, né? Você via todo dia Paulo Baia no Globo Esporte, os caras na televisão, os caras andando num carro bom, morando numa casa boa, dando uma condição boa para a família. Como eu falei, vim de uma família muito pobre. A minha primeira missão, né, como atleta era o que, meu, eu quero dar uma condição melhor para os meus pais. Eu não quero que meu pai trabalhe mais, quero dar uma casa melhor para eles, né? Então, assim, o meu sonho de atleta, primeiro, Uhum. sonho de todo atleta ali de categoria de base, é você vencer para dar uma condição melhor para os pais. Isso aí é uma coisa que é praticamente unânime entre É. todos. E também você, o meu maior medo era o quê? Era voltar para lá, porque eu não queria aquela vida, né? Eu Uhum. entendi que existia uma vida melhor a partir do momento que eu saí da minha comunidade, que era muito pobre, e aí você rompe a barreira, você começa a ter uma visão, meu, você pode ter uma casa melhor, você pode ter uma Uhum. vida melhor, você pode ganhar um salário melhor. Então você começa a almejar essas coisas, né? E vai despertando aquele desejo de ter que trabalhar mais, pagar o preço para poder alcançar. Certo. E esse impacto da separação da família para um cara de 14 anos? Tu nunca tinha saído de casa? Não. E aí, de repente, tu sai de casa e, tipo, atravessa o país. Tu sai do extremo lá de cima do país, aí aqui embaixo é uma cultura diferente, é muito distante da tua família, alimentação diferente. Como que foi? Porque não era igual hoje. Você pode pegar um WhatsApp e ligar e ver o rosto da tua família ali.
Como que foi esse impacto de chegar aqui longe da família? A adaptação. Cara, foi duro. Foi duro porque, assim, era muito distante, eu não tinha ninguém aqui. Era, como eu falo, era eu e Deus realmente, né? Tinha uns amigos ali do trabalho, tinham muitos nordestinos também na base do Criciúma no tempo. Mas, assim, era desafiador porque tu ficava longe, eu era muito apegado à família, aos irmãos, aos amigos, né? Imagina, uma criança praticamente, 15 anos. Só que, assim, o que me fortalecia, a minha fortaleza realmente era de não querer voltar para aquela vida. Aquela vida, eu não queria aquela vida para mim, né? Uhum. Porque eu já tinha visualizado que existia uma vida melhor. E aí, quando eu me lembrava que eu falava assim, cara, dá saudade de casa, saudade dos amigos, mas, poxa, se eu voltar para lá, eu vou continuar na mesma situação que eu tava. Aquilo ali me fortalecia. Então, assim, era aquela coisa de não ter o plano B realmente. Sim. Eu falava assim, cara, eu não posso voltar. Foi até engraçado porque quando eles compraram a minha passagem de para cá, eles compraram só a passagem de ida. Eles falaram, Aham. ó, Maranhão, é Alex, não tem para Alex. Olha, só tem a passagem de ida, cara. A volta a gente vai ver como é que faz. Eu falei, meu, não tem problema, deixa comigo que eu vou chegar lá e a gente vai fazer as coisas dar certo. Então, assim, eu sempre tive muito essa mentalidade. Eu acho que o atleta, ele tem muito isso. Mesmo jovem ali com 14, 15 anos, com ali tá formando o teu caráter, né? Tá formando a tua mentalidade. Mas, assim, eu não tinha um plano B. Era plano A, eu tinha que fazer dar certo, a minha família precisava daquilo, eu não queria voltar para a realidade que eu estava, que era em São Luís do Maranhão, que era uma realidade difícil, de escassez, escassa, né? Então, assim, aquilo ali era o meu combustível, era a minha força que me fazia, meu, eu tenho que fazer as coisas acontecer. E esse processo de base no Criciúma, quanto tempo você fica aqui? Eu fiquei um ano aqui na categoria de base, era o finado Alexandre, né? Alexandre Sim, Pandolfi, era o maior goleiro da goleiro. história do Criciúma. Isso. Ele era o nosso treinador ali com o Ademir Patrício. Fiquei um ano aqui na categoria de base. Conquistamos algumas coisas, fomos campeões catarinenses. Cheguei aí para a seleção catarinense no tempo. Eu, o Zé Carlos, o Éder, que é diretor do Uhum. Criciúma hoje. Somos todos dessa geração. E aí, no final do ano, não sei o que houve, eles me dispensaram no final do ano. Era o Gonzaga Milioli até o treinador, me chamaram, era o Moacir Fernandes o presidente e o Gonzaga Milioli era o treinador. E aí me dispensaram e aí eu fui ao Ceará. Quando eu saí daqui, eu já fui para o Sub-20 do Ceará, já fui encaminhado Uhum. diretamente para o Sub-20 do Ceará. Pro sub-20, mas tu chegou aqui com 15, ficou um ano com Fiquei um ano no 16. Sub-17, eles já me conseguiram uma avaliação lá no Sub-20 do Ceará. O Sub-20 do Cara. Ceará era Sub-17, 18 e 20, era uma categoria Ah, só. tá. Então Para tinha as três atletas de idades. 17 até o Sub-20, porque o Ceará não tinha muitas condições para ter várias categorias, né? Então Certo. ali para mim foi um processo de amadurecimento muito rápido, porque eu já estava inserido no Sub-20, tu jogava com atletas que Sim. tinham 20 anos, mas tu tinha ali 16, 17. Então esse processo de maturação foi importante para mim também. Certo. E aí tu fica quanto tempo lá? No Ceará eu fiquei 2 anos e meio, foi onde foi a minha base, digamos assim, toda, né? Uhum. Até esse processo de maturação. E aí tinha um treinador do Sub-20 que era o Marcelo Vilar, no Ceará, e ele foi o Palmeiras B. Ele foi contratado pelo Palmeiras B e me levou para o Palmeiras B. Então, do Ceará fui para o Palmeiras, foi um anjo também na minha vida, que eu Aham. falo, né? O Marcelo, grande amigo que eu tenho até hoje. E aí fiquei no Palmeiras um ano e meio, joguei Taça São Paulo, categoria de base pelo Palmeiras. Cheguei a estar no profissional, era o Tite, que estava no Flamengo Aham. agora, era o treinador. Ficamos ali 8 meses integrados ao profissional do Palmeiras, aí já era uma outra realidade. Aham. No Palmeiras ali já tinha Edmundo, já tinha Juninho Paulista, Nossa. Marcos, goleiro, né? Aham. Então, assim, para mim foi um processo assim, foi um choque de realidade, na verdade, porque no Palmeiras B tu já tinha contato com eles, mas era uma base ainda. O Palmeiras Sim. B era um time reserva de quem não era usado no profissional que tinha idade. Mas ali tu Uhum. já tinha contato com os grandes jogadores, treinava com eles, passava a semana na academia no parque, no Palestra Itália, que é onde o Uhum. centro de treinamento do Palmeiras hoje, colado no São Paulo. Então, assim, foi uma grande escola para mim a nível de base. Ceará e Palmeiras, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque eu fui amadurecendo algumas coisas e que me deixaram pronto para galgar a minha carreira profissional. Perfeito. A importância de tu estar em ambientes de alta performance para te moldar, né? Eu acho que isso realmente é muito importante. E a transição para o profissional se dá em que momento? Aí entra um outro anjo na minha vida que foi o Grêmio Barueri, que foi onde tudo começou. Eu falo que tudo Aham. começou no Grêmio Barueri, né? O Grêmio Barueri me abriu as portas assim para o futebol. Eu fui para o Grêmio Barueri contratado como a terceira opção, porque o Grêmio Barueri tinha acabado de subir para a Série A do Campeonato Paulista. Era um clube que é na cidade de Sim. Barueri, né? Eu joguei 6 anos no Grêmio Barueri, para ter uma ideia. E aí eu fui de contrapeso.
Só que ali, para mim, era a minha primeira oportunidade profissional. Eu tinha que agarrar ela com unhas e dentes. Me preparei, passei o final do ano todo treinando. Pessoal de férias, eu passei dezembro inteiro treinando. Então, quando chegou em janeiro, eu cheguei muito bem na Uhum. pré-temporada. O técnico era o Gelson, que foi campeão da Sim, Copa do Brasil pelo sim. Criciúma. Ele era daqui, eu não sabia. E aí, começou a pré-temporada no Grêmio Barueri. Eu ali no meio tinham os mais famosos, né? O pessoal mais antigo, Guaru, Flávio, ex-internacional, Thiago Humberto, Pedrão Valbaiano, ex-Flamengo, era um time Uhum. pesado, né? E aí o time começou muito mal e ele me chamou. Eles me chamavam de Paraíba, né? Eles disseram assim, ô Paraíba, tu tá Te voando, trocaram de estádio, tu mas tá, tu de tá estado. voando, cara, tu tá muito bem, tá bem fisicamente, tu vai jogar. Nós perdemos os 3 primeiros jogos. Cara, quando ele falou que eu ia jogar, eu falei, e agora? É a Tenho chance. que aproveitar. Eu estava pronto, tinha me preparado muito bem, tinha treinado, fiz a pré-temporada toda, estava fininho, voando, né? Uhum. E aí entrei no Campeonato Paulista, entrei e não saí mais, fiz um Campeonato Paulista assim extraordinário, fui seleção do Campeonato Paulista, segundo melhor passador do campeonato, acho que foi o ano que o Santos foi campeão, e fiz um Campeonato Paulista, virei titular do Grêmio Barueri. Quando acabou o Campeonato Paulista, iniciou a Série B, e aí chegou uma proposta da China para mim ir para a China, que foi, eu falo que ali mudou a minha vida, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro de verdade, né? Eu ganhava bem pouco no Grêmio Barueri, até porque eu não era conhecido, não tinha Sim. nome. Então, assim, o Grêmio Barueri, ele foi um trampolim para mim. Ali ele me projetou, Uhum. todo mundo, Campeonato Paulista, todo mundo vê, então a partir dali todo mundo começou a ver, meu, quem é esse canhotinho aí Aham. que bate mais ou menos na bola, o cara da bola parada, o cara que erra uns chutes. Então, assim, o Grêmio Barueri, ele me projetou a nível nacional, me deixou bem conhecido. Show. O Campeonato Paulista, ele é aonde realmente o dinheiro tá, né? Cara, o Campeonato Paulista hoje ele é onde estão os melhores. Eu sempre falo isso. Eu tive 2 passagens pelo Campeonato Paulista, em 2008, pelo Grêmio Barueri. Depois voltei em 2010, 2011. E depois voltei em 2018. Foram 3 oportunidades que eu tive de jogar o Campeonato Paulista. Os melhores estão lá. É Uhum. como se fosse assim, a vitrine da nata. O que tem de melhor está no Campeonato Paulista. Os melhores clubes, os melhores Sim. salários, os melhores profissionais estão no Campeonato Paulista. Então, assim, ó, se você joga o Campeonato Paulista, as melhores empresas vêm contratar os melhores profissionais. E eu estava Uhum. ali, naquele processo, né? Eu era o camisa 10 do Grêmio Barueri, fui camisa 10 do Grêmio Barueri por 5 anos. Então, assim, o fato de você estar ali o tempo inteiro, Premier, Sport TV, na vitrine, Rede Globo, quarta-feira à noite, Corinthians, Santos, Uhum. Palmeiras, as pessoas te veem como bom. Você tá entre Tá, os. é que tu tá disputando. Se tu não tá no melhor clube, mas tu tá Tá disputando disputando contra os contra eles. melhores, exatamente. Então, assim, o Grêmio Barueri, para mim, ele foi fundamental. Eu tenho uma gratidão imensa, assim, muito triste com a realidade do clube, porque, Sim. infelizmente, acabou. Mas, assim, foram 6 anos para mim, 180 jogos, acesso para a Série A, Copa Sul-Americana, título do interior. Foi um clube, assim, onde eu tenho muito carinho e aprendi muito a ganhar com o Grêmio Barueri e, assim, a vivenciar coisas boas no futebol, né? A jogar no nível de cima, a jogar o Morumbi lotado, a jogar na Vila Belmiro com casa cheia, a jogar no. Era Parque Antártica ainda, né? Sim. Então você pegar o Palmeiras no Parque Antártica um domingo à tarde era coisa linda. Então, assim, o Grêmio Barueri ele me deu essa cancha, ele me deu essa maturidade e começar a enxergar que eu poderia jogar num nível melhor, né? E foi dali que realmente a minha carreira startou. E aí você vai pra China. Isso é o quê? 10, 11? 9, 9. 2009. 2009 vai pra China. Ficasse quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e meio na China. Cara, como é que é a China? Cara, foi a experiência mais louca da minha vida, assim, porque imagina, tu sair do Maranhão, não falava uma palavra em inglês, nunca tinha viajado, nunca tinha pego um voo internacional. E aí fui pra China sem falar nada de inglês, cara, assim, só na coragem, realmente, financeiramente valeu muito a pena, mas a nível de adaptação foi horrível. Eu só não voltava realmente porque eu precisava da grana, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro, assim, dinheiro realmente Uhum. falando, em comparação com o número de Brasil, eu ganhei na China em 1 ano que eu ganharia em 3 aqui no Brasil. Caraca. Então, assim, eu não podia voltar, não tinha como. Minha filha tinha acabado de nascer também, mas foi desafiador porque eu sou muito chato com a alimentação, né? Aham. E aí lá na China, cara, não tinha a comida, era só aquelas gororoba dele, yakisoba eu não comia, yakisoba, tudo tinha pimenta. A cidade que eu tava era a cidade que mais comia pimenta na China. Eu Cara, não como pimenta, era se desafiador. fosse baiano, facilitaria a tua vida. Emagreci 4 quilos, perdi 4 quilos de massa muscular, Sério, cara? alimentação horrorosa. Por exemplo, agora na China é 11h30 da noite lá. Então Uhum. tu tá te Fuso. preparando, meia-noite agora lá, tu tá te Aham. preparando para ir dormir. Aqui tu tem que ir treinar. Era a mesma coisa lá. Lá tu tava te preparando para treinar e aqui no Brasil teu corpo tava querendo dormir. Sono, tava em Entendi. repouso. Essa adaptação ao fuso, quanto tempo demorou Cara, lá? demorou 6 meses. Eu sofri 6 6 meses. meses? 6 meses.
Sofri primeiro a língua, muito difícil, uma cultura totalmente diferente, porque assim, ó, Uhum. o chinês, ele tem uma particularidade, o futebol chinês hoje está melhor. Quando eu fui, eles estavam começando a levar os estrangeiros, os brasileiros, tinha Scheid, tinha Rodrigão, tinha alguns outros brasileiros que já tinham renome lá, né? Mas assim, o chinês ele tem uma cultura muito dele de quê? Lá é o país deles, as regras deles. Então, ou você se Hum. adapta às regras deles, ou você tá fora. Não existe você chegar lá, eu, Dani, cheguei lá, vou mudar aqui o sistema deles. Não existe isso. E quando eu cheguei, eu vinha do Campeonato Paulista, que era o fino. Campeonato Uhum. Paulista, tu tava jogando contra feras. Cara. Era Ralph, era Emerson Sheik, Paulo Uhum. Guerreiro, enfim. Era naquele nível. Tu chegava lá, às vezes tu dava um passe redondo no cara, o cara te dava uma bola quadrada. E eu ficava puto, né? Ficava, pô, e queria. E tinha um intérprete, o Carlos, né? Que era o tradutor que nos ajudava. E ele, Alex, calma, tranquilo. Não, os chineses são ruins, tu dá uma bola redonda, recebe um quadrado e tal, aquela coisa diferente. E aí as coisas não aconteciam, cara. Em 6 meses eu fiz um gol no primeiro semestre. E aí, quando eles deram uma folga, eu tinha que vir ao Brasil ver a minha filha, né? No intervalo. Aí o tradutor me chamou e falou, Alex, eu fiz uma amizade muito grande com ele e com o filho dele, né? Nós éramos muito próximos assim. Ele, amigo, se você não mudar, eles vão trocar você. Aí ali foi. Eu voltei pra terra. Eu Uhum. falei, não posso. Como assim? Eles, não, amigo, aqui dinheiro não é problema. Você não aceita as regras do chinês. Eles têm um negócio deles lá que é uma musculação de terça-feira. E eu detestava fazer musculação. Toda terça-feira você tinha que levantar 100 quilos no supino 3 vezes. É a Caraca. lei deles lá, é o trabalho deles. E aí mas pra que isso? Porque a gente joga com as pernas, não é que não, amigo, aqui China fazer o jeito China. Eu odiava aquilo. E aí ele falou: ó, você não gostar de fazer musculação, Mister falar você não competir, não gostar de marcar, não gostar de recuperar a bola. Você é tecnicamente bom, mas eles trocar você, paga a multa e você vai embora e eles contratam outro. Aí eu falei, cara. Aí vim pro Brasil, conversei com meu pai, vi a filha, tudo. Eu falei, conversei com o pai, aí meu pai falou assim, cara, você está no país deles, são as regras deles. Você tem que jogar o jogo deles. O técnico quer que você trabalhe mais, você tem que competir mais. Você não vai mudar o técnico e não vai mudar a cultura Uhum. chinesa. Então ali virou uma chave, eu falei, cara, eu tô errado. Eu preciso mudar. E aí, quando eu volto para a China, né, demos 15 dias de recesso, quando eu voltei, eu tinha uma mania que eu sempre joguei de Nike a minha vida toda. Sempre joguei de Mercurial. Se você pegar Uhum. as minhas fotos, é tudo Mercurial. E lá o time era patrocinado pela Mizuno. Nosso time. Eles te davam caixas de Mizuno, que é a E tu Mizuno Borelli. continuava jogando de E eu Nike. jogava de Nike. Aquilo acabava com eles. E aí eu Ah. falei, guardei a Nike, falei, eu quero uma Mizuno, quando eu voltei. Aí eles, Alex, eu falei, sim, Mizuno. Aí coloquei uma Mizuno, comecei a treinar de Mizuno e competir, levantar os pesos e fazer as coisas que eles gostavam. Aí o intérprete voltou, o intérprete me chamou e falou, cara, tu voltou um novo atleta, eles falaram, tu voltou. E aí ali tudo mudou para mim na China. Na China eu sou o maior artilheiro do Xangai Shenxi hoje, até hoje. Eu fiz 13 gols na temporada, nunca um brasileiro fez 13 gols na temporada nesse time. Caraca. Até hoje tem uma placa bem grande minha na frente do estádio. Assim, foram 6 meses maravilhosos, né? E foi bênção porque eu consegui mudar a minha mentalidade e me adaptar ao jeito deles. Eu tinha que Uhum. fazer as coisas que o técnico pedia, as coisas que o time precisava. Eles gostavam que tu competia, desse carrinho, que trabalhasse. Não era Sim. só porque você era diferenciado tecnicamente que para Não vou eles fazer força aqui. Não, 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 não. entendeu? Eles depois entendiam, cara, Santos falava assim, ó, a gente vai ganhar o jogo hoje, é 1-0 gol de falta do Alex. Era 1-0 gol de falta meu. Então, assim, depois que eu entendi que eu precisava me adaptar à cultura deles, foi 1 ano e meio. Eu voltei da China quando eu machuquei, a gente fez a pré-temporada na Espanha, eu machuquei a coxa, e aí eu demorava 3 meses pra ficar bom da coxa, né? E aí eles não podem ficar sem estrangeiro lá. Eles me chamaram, falaram, Alex, a gente vai te pagar, vai te liberar e vai trazer um outro estrangeiro, porque tem que ter os estrangeiros que é quem decide, quem faz os Uhum. gols, né? Mas assim, foi 1 ano e meio de um aprendizado grandioso pra mim. Muito legal. O técnico era O chinês. técnico era o técnico da seleção chinesa, Li Shao. Ah, bacana. Tá. E uma questão importante na tua carreira tipo, sempre bateu muito bem na bola, chutes de fora da área e tal, e as faltas. Por que que hoje nós temos tão poucos atletas que executam tão bem uma falta? É, o treinamento hoje é diferente, é proibido, porque, cara, a gente já teve excelentes batedores de falta aí, Muita gente Zico, boa. Nelinho, Neto, Marcelinho, Neto, Marcelinho, Rogério Ceni, o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho, aquele menino do Vasco também, o Juninho Paulista. Juninho, pernambucano. É,
E hoje é difícil ver um gol de falta. Qual é o diferencial? Vocês treinam muito ou treinavam muito falta e hoje não pode mais? Ou os caras não. Porque uma falta define um jogo. Eu lembro do São Paulo de Rogério Ceni que, poxa, tu O abria mestre. mão de ter um cara, um goleiro, ele saía do gol para vir bater uma falta num determinado espaço do campo que o time já procurava sofrer faltas porque sabia que era meio gol dali. Era uma estratégia. E hoje poucas pessoas executam tão bem a falta. O que que acontece? Cara, Dani, eu falo assim, ó, hoje, né, a questão da bola parada é treino. Bola parada é treino, né? Hoje os atletas não têm mais tempo para treinar. A intensidade do jogo hoje, o desgaste físico, ele é muito grande. Quando acaba o treino, o atleta já atingiu ali 5, 6 km. Então, o técnico, os analistas, o pessoal do staff físico já tira para evitar o risco de lesão. Então, isso cumula para que não tenha mais os batedores de falta igual tinha no passado. Falta é treino, você tem o dom. Eu sempre tive o dom de bater na bola desde guri. Eu falo que Deus plantou uma sementinha ali e botou o dom, mas eu aperfeiçoava muito. Sim, Após o porque treino, eu é ficava processo, ali. né? Processo. 30 faltas. Eu sempre. E chegou um determinado ponto da minha carreira que é interessante. Eu entendi que eu era um especialista na bola parada. E eu passei a potencializar isso. Eu passei a treinar ainda mais. Eu passei a modelar justamente esses caras que você falou. Como é que batia o Marcelinho Carioca? Como é que batia o Juninho Paulista? Como é que batia o Rogério Ceni? Como é que o Alex batia, né? Os caras, Rivaldo batia, era por cima da barreira, era no canto do goleiro, era embaixo, onde saía a maioria dos gols. Era no canto do goleiro, era por cima da barreira. Eu comecei a estudar isso e eu entendi que eu era um especialista na bola parada e que estava escasso aqui no Brasil. Então passei a treinar 30 bolas, 40 bolas depois do treino aqui no Criciúma mesmo, eu ficava 1 hora depois do treino treinando falta. O pessoal ficava, Cesário, o pessoal do clube ficava puto comigo. Pô, Maranhão, a gente quer ir embora. E eu tava ali aperfeiçoando. Só que quando chegava no jogo, eu sabia o que fazer. Eu tava pronto e preparado. Então, assim, essa questão da falta hoje é treino. Os atletas hoje não treinam mais. Quando acaba o treino, a maioria, ou acabou o treino, quero ir embora. Pego o meu carro, aí já vai pro WhatsApp, já vai pro Instagram, já vai para uma rede social. Não tem mais essa preocupação de dizer assim, ó, eu vou ser um perito no meu ofício. Quem é o cara hoje em Santa Catarina que é um perito na bola parada? Aqui no futebol catarinense hoje. Se Se tu a gente perguntar for no falar, Brasil, se for falar de nome, um nome, se tu perguntar do Brasil, eu tenho eu dificuldade. vou dizer assim pra ti, ele não é um especialista, mas é um cara que bate bem. O Felipe Matheus do Criciúma. Sim. É um cara que tem uma boa bola parada, mas não é um especialista. Não, comparando com os nomes que a gente falou. Tu tá entendendo? Então, assim, ó, hoje o atleta ele tem essa dificuldade de parar para treinar. Os que ainda conseguem ser, que no caso Cristiano Ronaldo, consegue ainda ser o próprio Messi, que é um gênio na bola parada, mas ainda treinam. Treinam um pouco, mas ainda treinam. Mas são caras de uma outra geração que já estão parando, já estão... Essa geração nossa, essa geração de hoje, ela tem muita dificuldade de identificar as valências onde elas podem ser decisivas e a bola parada hoje, porque cada vez o espaço é menor. Então, cada vez menos espaço, mais falta, mais choque, mais contato, mais bola parada. Se tu tem um especialista na bola parada, a tendência do teu time decidir em bolas paradas é absurda. Então, tal que aqui no Criciúma chegou a ter temporada, deu 14 assistências em bola parada, 13 assistências em bola parada, aí tinha Rafael Silva, Borjão, Lucão do Break, Liel. Era só acertar a bola no espaço, os caras iam atacar a caixa. Exato. Então, assim, hoje o atleta ele não consegue enxergar com essa visão de que, pô, se eu me especializar, quem é o cara do cruzamento hoje? O cara da assistência. Aquele cara que chega na linha de fundo, coloca a bola na cabeça do atacante. Vê o caso agora do Bolassi. É isso. Foi lá, cruzou na cabeça do Viseu. Quem é o cara que faz isso hoje? Que acaba o treino e vai ali, cara, vou cruzar 20 bolas. Quem é o cara que chega... Tu não consegue, os atletas não conseguem mais ter essa visão hoje, sabe? Mas o atleta tem liberdade para fazer isso. Ou o staff que cuida da parte física vai dizer, cara, não pode fazer porque tu já tá no limite. As duas partes colaboram para isso. O atleta hoje, quando acaba o treino, ele quer ir embora, porque é milhares de a fazer, é marketing, é gravação, é rede social, é publicidade, é família, é jantar, é convites. E o staff, porque fica preocupado daquele atleta estourar, ter uma lesão física, e aí a conta vai estourar no staff. Então, assim, as duas coisas, elas colaboram. Eu penso que o ideal, por exemplo, o atleta hoje, ele tem que... A carreira dele é muito curta. E eu digo que a minha carreira passou muito rápido. Mas a partir do momento que eu identifiquei que eu era um especialista na bola parada, qualquer clube que eu chegava, eu já avisava os caras. Amigo, eu preciso treinar a minha bola parada porque é um diferencial da minha carreira. Não é de vocês, é meu. Então o clube já, cara, o Maranhão, deixa ele treinar a bola parada dele, deixa ele fazer os arremates dele de fora. O pessoal assim, caramba, tu chutava muito bem. Eu ficava chutando 20 bolas.
É mesmo? depois do treino. Botava sozinho eu, às vezes com o goleiro, ou às vezes colocava a barreira e ficava ali. Repetição, repetição, repetição. Aí chegava no jogo, os caras, pô, chutou lá na gaveta, o Maranhão chuta também. Não é, cara. Uhum. É treino. Era treino. Então, assim, hoje em dia o atleta ele tem essa dificuldade muito em função disso. Às vezes o cara quer sair mais cedo, às vezes o cara acaba o treino, o cara já tá preocupado quem me mandou mensagem no WhatsApp, o cara já quer ir pro Instagram, o cara já tá pensando no jantar, já tá pensando na saída de noite. Então ele não tem mais aquela preocupação profissional de, cara, o que eu posso melhorar na minha carreira, que eu posso me tornar um profissional melhor, como eu posso me tornar um profissional melhor. Eu acho que ainda falta um pouquinho disso. Uhum. Essa questão do foco, né? De entender essa dinâmica. Nesses processos todos, você tinha sempre alguém junto com você cuidando dessa parte mental ou não? Era uma coisa nata já? Cara, assim, o meu start realmente para me preocupar com isso foi a minha esposa. A Aline teve um Uhum. papel muito importante nisso, porque assim, depois que ela fez a formação em coach, ela sempre foi de buscar o desenvolvimento humano e ela batia nisso, né? Meu, você tem que ter um personal, você tem que ter um parceiro, você tem que ter alguém trabalhar com metas. E aí em 2016 eu trouxe o Ramon Fabres, né? Que é o Passe, que é Uhum. um cara extraordinário. Tá na China Tá na hoje, né? China agora, na Arábia Na com o Arábia. Guedes. E foi um cara que alavancou muito a minha performance física, porque eu tinha muito problema de adutor. Como eu bato muito na Hum. bola, eu vivia com o adutor dolorido. Então, Uhum. tipo, eu jogava domingo, na segunda-feira meus adutor tava ferrado. Aí eu tinha que descansar na segunda para poder na terça eu estar bem. Então, eu Uhum. sempre tive isso. Quando eu conheci o Ramon falou, cara, a gente precisa fortalecer a tua região de pelvis, a tua região de adutor, de anterior, de posterior, para tu poder fazer a força que tu faz, como eu botava muita força, né? Uhum. Chamar alavanca, eu fazia uma alavanca muito forte para a bola sair uma bola tensa. E aí aquilo gerava um desconforto. Eu Uhum. tinha desequilíbrio. Comecei a fortalecer, comecei a trabalhar isso, a minha performance física alavancou. Eu, com 34 anos, joguei 53 jogos na temporada. Então, se os caras falarem assim, o que é que esse velhinho tá tomando? Como assim, cara? Os guris de 20 anos tá jogando 20 jogos, o Alex joga 50 na temporada. Então, assim, o atleta hoje, com 34, 35, se ele for focado, profissional ao extremo, como eu era, tu consegue jogar 60 jogos no ano, tranquilamente. Aham. Sem ter lesão, sem se machucar. Então, assim, foram fatores que eu fui acrescentando na minha carreira. Um personal, um cara que era muito bom, essa questão da mentalidade, de começar a modelar. Por exemplo, eu me Uhum. espelhava, modelava até hoje. Um cara que eu admiro muito, que é o Cristiano Ronaldo. Uhum. É um cara que paga o preço Isso. para trabalhar realmente da alimentação, da nutrição, do sono regrado, de diminuir na bebida alcoólica, de focar realmente nas metas que ele se determina para fazer. Então, assim, eu comecei a acrescentar essas coisas ao meu trabalho, né, nas proporções que a gente tinha aqui de Sim. Santa Catarina. E aí fui melhor de Santa Catarina em 2016, melhor em 2017. Enfim, comecei a conquistar títulos que, meu, o que esse cara faz que Uhum. ele tá conquistando, ele tá ganhando. Então, assim, isso para mim, essa virada de chave, de ter o apoio da minha esposa, de começar a olhar para o meu lado profissional de uma forma diferente, de ter um personal fora do clube que te dizia, olha, precisamos melhorar a velocidade, precisamos melhorar o nível de força, precisamos, por exemplo, a gente determinava, tinha uma meta ali, ó, tu precisa finalizar 4 vezes no gol todo jogo. Eu tinha isso anotado pré-jogo. Ah. Eu ia para concentração, lá na concentração tava lá no meu anotado, ó. Esse jogo, o goleiro é difícil, é melhor por baixo, o goleiro sai mal do gol. Bola rápida na primeira trave, bola rápida na segunda trave, finalização de fora da área, cruzamento rasteiro. Eu levava isso tudo mapeado. E era você que levantava essas informações ou alguém. O scout do Criciúma, né, que acho que está no CSA agora, me passava as informações, eu pedia para ele, cara, principalmente assim, ó, volante, como é que é o volante? É um cara mais marcador, é um cara que deixa dominar e virar, é um cara que chega mais firme. O goleiro sai bem do gol, não sai bem do gol, toma muito gol de fora da área, solta muita bola. Então eu tinha essas informações, eu já ia pro jogo sabendo. Ó, teve um jogo que foi nós e Londrina. Era o Uhum. Tadeu, esse que tá no Goiás agora. E aí ele, Alex, o Tadeu tem muita dificuldade nas finalizações de fora da área. Tem tomado, é um bom goleiro, mas Sim. tem tomado gol de fora da área. E aí, a semana inteira aquilo. Tadeu toma gol de fora da área. Tadeu toma gol de fora da área. Aí a gente tava perdendo o jogo, acho que era. Tava 1-0, tava empatado, eu acho. 1-1, acho que era. 1-1. E aí, 43 do segundo tempo, sobe uma bola pra mim descantilhada assim, cara. Quando eu dominei a bola, na hora veio na cabeça. Pô, Tadeu toma gol de fora da área. Eu só arrumei, dei uma traulitada, a bola foi lá na bochecha. Aham. Ganhamos 2-1 no detalhe. Sim. Aquele detalhe foi trabalhado a semana inteira. Pensou assim, nossa, que legal, acertou o chute, foi sorte. Uhum. Não foi sorte.
pegamos a informação privilegiada Sim. do scout, né? E trabalhamos durante a semana a finalização, chegou no jogo, aconteceu. Então, assim, quando eu jogava, eu tinha esse trabalho também de bastidor que me ajudava no dentro de campo. Legal. Isso mostra que essa questão de mentalizar, de preparar antes na mente, porque tudo que existe no mundo material existiu antes Sim. na mente. Não Alguém é? idealizou ele antes de acontecer, né? Então, isso é muito forte, isso é muito bacana. Voltando da China, você vem para onde? Quando eu voltei da China, eu voltei para o Grêmio Barueri, né? O Grêmio Barueri estava na Série A. Depois eu fui ao Fortaleza, que foi Uhum. um clube também que eu tive uma história bacana. Joguei 3 anos no Fortaleza, depois passei pelo Bahia também, depois retornei para o Grêmio Barueri. Aí rodei um pouco, passei no Sampaio Corrêa 2015 até chegar no Criciúma em 2016. Legal. Aí em Criciúma, 2016, você chega, o time... uma fase que a gente não ganhou muita coisa, né? É assim, eu falo que assim, o Criciúma, cara, ele foi a continuação de um sonho, né? Aham. O sonho daquele garoto que chegou Sim. aqui em 2003, quando eu voltei, eu tive uma conversa com a minha família, eu tinha várias propostas, quando eu vim, eu fiz um campeonato muito bom pelo Guarani da Palhoça, então Sim, exato. porque queria ir para Chapecoense. A minha vontade, Aham. a Chapecoense estava vivendo o que o Criciúma vive hoje. Tava Isso. na Série A, Uhum. Sul-Americana, casa cheia, Arena Condá, eu vi aquele índio flechando lá na Arena Condá, e eu falava pra minha esposa, eu falava, cara, eu quero jogar na Chape, cara. Eu gosto sempre gostei Aham. dessa atmosfera de torcida, time de massa, pressão, eu adorava isso. E eu queria porque queria ir pra Chape. E aí, só que eles me ofereceram um contrato até o final do ano, deram uma desvalorizada no meu trabalho, eu tava no time pequeno, né, no Guarani da Palhoça. E aí o Criciúma me ofereceu 2 anos de contrato, né, era o Roberto Cavalo o treinador. Naquele momento que eu precisava era de estabilidade para Sim. trabalhar, parar de contratos de 4 meses e deixar a família num lugar bacana. E aí eu escolhi pelo Criciúma, no final foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, estamos aqui até hoje, né? Eu falo que assim foi propósito de Deus realmente vir para cá, porque eu vivi coisas aqui no Criciúma que eu nunca tinha vivido em lugar nenhum na minha vida. Eu falo sempre que assim que Deus foi muito bom comigo de ter me colocado aqui, conhecido as pessoas que eu conheci, acessado os lugares que eu acessei. Eu falo sempre que eu só não fui campeão aqui. Talvez a única, não vou dizer tristeza assim, mas o fato de eu não ter levantado uma taça aqui com o Criciúma, isso eu ainda remou ele até hoje, porque eu me dediquei muito, paguei um preço muito alto, né? Mas a gente sabe que para você ser campeão, não depende só de você, depende de uma Sim. série de fatores, e tu falou bem. Naquele momento o clube vivia uma fase assim de muita instabilidade, o pessoal até brinca, fala assim, ó, o Maranhão, imagina tu jogando nesse time agora, um time Uhum. redondo, arrumadinho, né? Tu ia fazer bem mais gol, né? Então, Isso. assim, mas assim, foi um tempo valioso para mim, uma experiência assim única na minha vida ter vestido a camisa do Criciúma. Que naquela época ali, eu estava muito próximo do time, do clube, porque eu cortava o cabelo da galera sempre lá, né? E Ele me deixava bonito. a impressão que eu tinha de alguém que estava um pouco próximo ali é que o time era muito bom, As peças eram boas. eram boas. Existia uma instabilidade na direção. Sim, a gestão. A gestão era capenga. Mas o time é uma dó, cara, aquele time ali não ter levantado nenhuma taça, porque era um time com As peças. peças eram muito boas. Uhum. Era um time até, digamos assim, de mais. Tinha um material humano Exato. melhor. Tu pegava, por exemplo, o centroavante. O centroavante era o Zé Carlos, era Aham. o Zé do Gol. Os meias era eu e o Elvis. Né? Os Sim. volantes era Dodge e o Do Barreto. de Lateral Barreto, esquerdo era Marlon, os dois Marlon. os O Marlon dois. antigo e o Marlon Aham. novo que tá no Cruzeiro. Lateral direito era Ezequiel. Depois veio o outro menino que era muito bom também, que veio do Palmeiras, o Taylor. Uhum. Então, assim, tinha boas peças. Sim. Gustavo passou por aqui. Então, assim, Rafael Silva, zagueiro, Giareta, Aham. Nino, né? O Nino. goleiro, Luiz. Luiz. Então, assim, tu não pode Era. questionar as peças, mas o que tu falou, eu acho que faz todo sentido. E hoje, atuando um pouco, né, na área empresarial, convivendo com os empresários, convivendo dentro de grupos que você vê onde tem uma gestão muito forte, olhando para a gestão do Criciúma hoje, que vive um momento maravilhoso nos últimos 3 anos, você vê que realmente aquela gestão ela deixou muito a desejar. E quando a gente fala de gestão, a gente não fala de pessoas, a Sim. gente fala de gestão, né? É o todo. Tu É. trabalha, tu tem uma rede de barbearias, tu sabe, tu lida com pessoas. Eu acho que gerir pessoas é a grande arte deste É a século. parte mais complexa. Né? Então, assim, o cara que tem o dom, que tem a arte de gerir pessoas, que sabe fazer com que as pessoas, cada um atue na sua área, naquilo que ela faz de melhor, em prol do coletivo, fechou. Eu tive um coach que me ajudou bastante, treinava, e ele dizia que o seguinte:
você só chega até onde a sua liderança permite. Verdade. Então, o líder, ele comanda tudo. Se a liderança dele for curta, o tiro dele é curto, o teto dele é baixo. A liderança dele, se ele se prepara para ter uma liderança grandiosa, ele extrapola. Então, Eu concordo com isso. Assim, o pessoal aqui em Criciúma, né? O Jaime, o pior presidente da história do clube. Eu falo assim que a nível de futebol, o Jaime não é um bom gestor. Mas a nível de tinta, ele é um excelente gestor. exatamente. Porque como você vai questionar os resultados da Resicola? Uhum. Entende? Então, assim, ó, a nível de futebol, ele não entende muita coisa de futebol. Ele colocou pessoas que não estavam capacitadas para gerir o futebol. Mas a nível de resultado empresarial, você não tem como questionar uma empresa que fatura 50 milhões por ano. Sim, exato. Mas Então, isso às vezes é um problema, né? sim. Quando você tem um sucesso em uma área, você imagina que aquele tipo de gestão que você faz ali vai funcionar lá. A tua E lá expertise na tinta não é a mesma expertise no futebol. uma coisa é indústria, outra coisa é futebol. A Com mesma toda coisa certeza. que um cara que tenha um resultado excelente no futebol, às vezes na empresa dele não é aquilo tudo. Não vai funcionar. E Né? eu acredito que o Criciúma Esporte Clube, nessa época, de 2000, pelo menos que eu fiquei, né, 2018 até 2019, foi isso que aconteceu. Né? Era um clube saudável financeiramente, o torcedor não acreditava na gestão, refletia dentro de campo, média de 3 mil pessoas no estádio, enfim. Mas se tivesse uma gestão diferente, de pessoas principalmente, que fizessem entender, isso foi uma das coisas que me fez sair do clube, né? Fizessem entender a grandeza do clube, o que o clube significava para a cidade. O clube significa muito para a cidade. Nossa. Eu vivi o Criciúma como atleta profissional e vivo o Criciúma hoje como comentarista esportivo. Eu falo que o Criciúma é o maior CNPJ que nós temos aqui. Mas ele leva o nome da cidade. Ele leva o nome da cidade ao mundo. Então, assim, ó, quando você veste a camisa do Criciúma e você entende isso, e eu entendia isso quando eu ia buscar meu filho no Marista, e aí os colegas, ô Maranhão aí, não vai ganhar um jogo. E aí os amiguinhos do meu filho falavam assim, ó, ô Júnior, teu pai perdeu o jogo de novo. E aí tu chegava no mercado, o cara falava assim, pô Maranhão, e aí, não vão ganhar? Então, assim, aquilo ali me incomodava de uma forma tremenda, porque eu falava, pô, será que eu tô fazendo mal pra esse time? Será que o problema sou eu? Será que eu tô pesado, não tô ganhando nada? 3 anos, até comentei um amigo nosso, o Luiz Goleiro, que é um cara que eu tenho um respeito imenso, eu falava assim, Orelha, nós temos que ganhar alguma coisa aqui, cara. Nós não podemos passar e deixar esse clube desse jeito. Nós temos que passar e deixar esse clube melhor. Nós temos que levantar uma taça, nós temos que um acesso a alguma coisa. E não aconteceu. E aí eu entendi e falava assim, cara, mas o problema não sou eu tô fazendo o meu melhor. Só que é todo um processo. É um time, né? É um time. E aí, quando eu decidi sair em 2018, com muita tristeza no coração, eu decidi sair apaixonado pela cidade, né? Mas eu entendi que aquele momento era um fim de ciclo, porque se eu permanecesse aqui para os próximos anos e viesse a acontecer o que aconteceu, que foi cair para a segunda divisão do Catarinense, cair para a Série B, para a Série C, eles iam dizer que era eu. Né? E eu sabia que naquele momento eu estava fazendo o meu máximo e as coisas não estavam acontecendo pelo clube. Então, em 2022, eu decidi parar de jogar profissionalmente. Falei, olha, se não aparecer contratos decentes para mim, que eu possa levar a minha família, contrato de 1 ano, contrato digno, realmente, né? Eu falo sempre, o pessoal brinca, eles falam que eu sou enjoado. Graças a Deus, eu trabalhei em bons clubes. Sempre trabalhei em time bom. Então, assim, quando eu fui pro Metropolitano de Blumenau, que foi meu último clube, tava uma bagunça muito grande, muito desorganizado, não tinha campo para treinar. E, assim, uma confusão. Eu falei, cara, eu não preciso mais passar por isso. E a família ficou, né? E a família ficou. Então, assim, ali eu vi realmente que eu falei, cara, ou aparece um clube decente para que eu possa colocar os meus serviços à disposição disso. Eu já tinha montado a empresa, né, que é a Prime Assessoria, que é a que toca o meu business hoje, em 2019, já pensando nisso, né, em trabalhar não diretamente no futebol, porque eu não me via trabalhando diretamente no futebol. Eu acho o meio do futebol um pouco perigoso. Para alguns, eu tenho princípios e valores que para mim são inegociáveis e eu não abro mão deles. Então eu vi que era complicado colocar isso no meio do futebol, né? No futebol hoje é uma coisa, amanhã é outra e para mim não funciona dessa forma. Então ali eu já comecei a vislumbrar o que eu posso fazer pós-futebol, pós-carreira. Eu me via trabalhando, né? Trabalhando com técnicos, trabalhando com gestão profissional de atletas, enfim, mas não me via trabalhando inserido dentro dos clubes, né? E aí, quando eu parei de jogar em 2022 e surge o convite para mim para ser comentarista esportivo do Grupo Som Maior, eu nego o convite a princípio, na primeira vez. Imagina, nunca tinha feito, não tenho nenhuma formação, nenhum currículo nenhum, nem no rádio, nem na televisão. E eu falava, cara, não vai dar certo. Nós conhecemos como funciona aqui na cidade, né? E eu com muito medo, mas aí a Aline entra na história de novo, cara,
do que tu vai perder? Eu falo, olha, não tenho experiência, cara, não tenho maturidade, o que vão pensar? Vão dizer que entrou porque é ex-jogador de futebol, tem nome, eu tinha isso, né? Mas isso realmente é um fator que pesa, porque Sim, a tua experiência no exatamente. futebol, isso não é um demérito, pelo Eu contrário. falo que assim, o Lessa, eu tenho muita gratidão ao Delor Lessa, né? E eu falo pra ele que assim, ele conseguiu uma façanha que foi me convencer a fazer algo que eu não sabia. Eu Aham. tinha muito receio disso, né? E aí, quando eu fui conversar com ele, ele me chamou, fui lá na sala, ele, cara, a gente tem uma demanda aqui, o Nassif talvez vá sair daqui a pouco, é um cara que é um tubarão aqui, Sim. eles falam que é o maior comentarista de todos os tempos aqui. Imagina a responsabilidade de substituir um cara Aham. desse, né? E aí eu falei, chefe, eu não tenho nenhuma experiência, cara, eu não tenho nenhuma formação, não tenho nenhum currículo nisso. Ele falou, cara, eu quero que você assuma o microfone e deixe o restante para mim. Eu confio em você e deixa para mim. E foi assim, eu aceitei o convite para ser comentarista esportivo do Grupo Som Maior e, cara, tá sendo, né? Já vai fazer 2 anos, a aceitação foi Uhum. extraordinária, maravilhosa. Eu sempre falo que eu tenho uma missão hoje de fazer como comentarista o que não fizeram comigo, Uhum. né? Eu tomei muita pancada, tomei muita pedrada. Eu acho que a imprensa ela tem o papel de abençoar ou de amaldiçoar. E muitas vezes as pessoas escolhem amaldiçoar e eu vou na contramão disso. Eu acho que eu posso falar do Dani atleta, eu posso falar do Uhum. Dani profissional, do Dani jogador, mas eu não posso falar do Dani pai, do Dani Sim. marido, do Dani filho. Eu não posso. Esse direito eu não tenho. Mas é Então que. essa linha, assim, eu não rompo ela. Né? Exato, perfeito. Mas o de fora, né? Como um cara que está olhando de fora, como que eu analiso? É, o futebol, ele é emoção, cara. Sim, Ele é total. emocional. Então, por exemplo, e a cidade é muito isso, né? Ela vive essa emoção. Respira, né? E os caras que estão ali comentando, narrando, os caras são, antes de tudo, antes do profissional, eles são torcedores. Torcedores, verdade. E essa veia da emoção do torcedor, ela fica muito clara. E isso é um perigo. É Sim, bacana, às vezes, tu tá ouvindo ali, sentir a emoção da narração e tal. Mas, às vezes, ela ultrapassa essa questão do atleta, da tua performance como atleta, e ela extrapola para o pessoal. Eu sim, acho que é esse o cuidado e é isso que você estava tentando me dizer que você não queria fazer, né? Então, a grande maioria não é o cara que vivenciou o futebol. E não há demérito nenhum. O cara sim, tá tudo lá, ele certo. tá analisando o futebol, tudo bem. Mas eu acho que esse filtro, ele não sentiu na pele lá o que é estar lá e o cara, às vezes, ultrapassar essa linha e o cara sentir, né? Porque, por exemplo, beleza, o time tá mal. O cara vai lá no CT, entra lá e fica xingando o cara. Tipo assim, cara, beleza, vamos supor aqui, tu é barbeiro, errou o cabelo do cara, o cara vai fazer um piquete na frente da barbearia lá, xingando o cara, Verdade. né? Ou independente, tu é frentista do posto de gasolina, tu fez algo errado, os caras vão lá de bandeira e te xingar, e se bobear, os caras te avançam. Então, mas por que que isso acontece? É a questão da emoção, né? E o futebol é isso, é a emoção. Mas esse cuidado, esse detalhe que você colocou pra gente aqui, ele é muito bacana. E aí a grande questão hoje, eu ouço com frequência lá o programa e a tua linha de raciocínio, a forma como tu aborda a situação, ela é muito clara. Então, hoje, de fato, e isso não sou só eu quem falo, é, a gente vivencia muito a barbearia, Sim, o barbearia é um lugar futebol, propício, né? é, e as pessoas elogiam muito a performance sua como comentarista. Então, eu acredito que é muito dessa dedicação, desse cuidado, desse foco extremo que você dá a tudo que você faz, procurando sempre ser excelente. Então, o Lessa tem um faro para coisa também. Não é à É, toa que ele é quem ele é, é né? verdade. É, e além do comentarista esportivo que você se tornou, você tem um podcast também e o Encontro de Gigantes. Conta pra gente qual é a ideia. A gente já teve um evento, a gente participou junto, um sucesso total ali na SIC. Mas como que surgiu e qual é o foco, né, para frente aí do Encontro de Gigantes? Cara, o Encontro de Gigantes, ele era um sonho que eu tinha, né? E quando jogava, e a gente viajou o Brasil inteiro, assim, eu sentia muito falta disso aqui na cidade, né? De trazer pessoas, né, de um nível superior para que pudessem contar suas histórias, trazer o conhecimento, histórias de vida, histórias de superação, né? De quem já chegou lá,
para pessoas que estão buscando algo melhor, porque eu passei por esse processo também de desenvolvimento dentro do futebol, né? E como pessoa, eu acho que a gente tem que estar sempre se desenvolvendo. E eu já tinha o nome do Encontro de Gigantes desde 2019, né? E aí, quando eu resolvi parar de jogar, dei uma esfriada, tava na dúvida do que fazer. E aí a Aline falou, cara, vamos fazer o Encontro de Gigantes, tu já tem um nome? Eu falei, tá, vamos fazer, mas vamos fazer o quê? Aí, normalmente as pessoas, palestra, tudo é palestra, né? E eu falei, cara, eu não quero fazer mais do mesmo, a gente tem que fazer algo diferente. Aí conseguimos, né, montar ali o formato do Encontro de Gigantes, que é uma conferência, né? Uhum. Então, assim, foi maravilhoso para mim. Eu digo que foi surpreendente realmente, né? Você teve ali, foi trazer o Neto, trazer o Paulo Baier, o Anselmo, assim, que são figuras ímpares aqui de Santa Catarina. O Neto, eu digo Brasil, né? Porque o Neto é um Sim. cara fora do comum, um cara extraordinário, mas foi muito maravilhoso. Eu acho que a missão do Encontro de Gigantes realmente é essa, né? É trazer para nossa cidade o que há de melhor a nível Brasil. Eu vejo muita gente daqui saindo para buscar lá fora e Uhum. eu quero inverter essa ordem, eu quero trazer de fora para cá, sempre valorizando o que nós temos aqui. Eu acho que nós temos um empresariado muito grande, nós temos grandes nomes. Agora mesmo vai ter o café empresarial do Encontro de Gigantes, que vai ser lá na SIC, vai reunir aí grandes nomes do empresariado aqui, dia 11 de novembro na SIC. Uhum. Mas o Encontro de Gigantes, ele é isso. Ele é para trazer realmente pessoas do alto escalão que possam estar compartilhando, né, as suas experiências, como elas chegaram lá, para o nosso público, para o nosso ecossistema aqui. E foi muito bem aceito aí, estou bem feliz. Show de bola. Foi um evento extraordinário, né? O Neto, com a história de vida dele, de tudo que ele passou, os momentos, que é algo muito incomum no mundo, você sobreviver a um acidente De aéreo, avião. né? E a comoção toda que foi, né? Porque um time inteiro de futebol que estava indo para uma final de um campeonato continental, né? Que Sim. era a Sul-Americana. E foi algo que chocou bastante. E a forma como o acidente aconteceu, a falha humana grotesca. Sim. Então, mas a gente que acredita em Deus sabe que Deus tem seus propósitos. A gente muitas vezes não entende, Sim. mas a história de vida dele, assim, É surreal, né? impactante, cara. E Dani, eu te falo assim, cara, eu conheço o Neto, jogamos, competimos, duelamos e tal, somos amigos. E eu falo sempre pra ele, eu falo, cara, é impressionante assim, o que mais me impressiona é a humildade dele. Cara, o acesso a ele é Exatamente, muito né, cara? Assim, fácil, cara. foi uma coisa assim que impactou todos. Até teve um relato do Anselmo Freitas, né? O Anselmo falou, cara, eu precisava estar ali para me ouvir o que o Neto falou. Aquilo ali me marcou de uma forma assim extraordinária, porque é um cara que realmente ele é muito humano, né? Ele fala assim, Uhum. Alex, eu não sobrevivi à queda do acidente, cara. Deus que permitiu. Então, assim, pessoal, Neto, ele, não tem nada de Neto, não, cara. Eu não era pra estar aqui. Eu não era. Era pra estar junto com os outros. Eu acho que eu tava lá Aham. no céu já, mas ele me permitiu que eu tivesse aqui para me poder cumprir a minha missão. A história de vida do Neto, ela é inspiradora, ela é uma história de vida realmente de superação. Às vezes a gente tem um problema, tá passando por um problema na empresa, Uhum. ou no trabalho, ou no casamento, o cara pensa em desistir, o cara pensa em desanimar, o cara não vai dar certo, não tá dando nada certo, e aí de repente tu olha o cara que teve o intestino, o baço, tudo Uhum. perfurado pela fuselagem, um ferro entrou na cabeça, tem não sei quantos pontos, uma placa no joelho, e tu vê o cara ali sorrindo, tu vê o Uhum. cara ali agradecendo, Grato. grato, né, por estar vivo, pela esposa, pelos filhos. Aquilo ali é um tapa na cara, na É, nossa cara. Então, assim, você fala assim, meu, eu não posso reclamar, eu não tenho o direito de murmurar. o que que representa pra ti a família, assim? Cara, Dani, a família, ela é tudo pra mim, cara. É base, é princípio. Eu acho que a família é um valor muito grande que eu tenho. Eu sou um cara muito família, né? Eu honro muito. Eu acho que eu herdei isso do meu pai, né? Meu Uhum. pai foi a minha referência, né? E, assim, a família, ela... Eu acho que tudo que a gente faz é em prol da nossa família, primeiro de tudo, Sim. né? Então, assim, é um valor muito forte. Eu carrego muito isso. Eu acho que no mundo de hoje, na sociedade que nós vivemos, né? O valor família, ele tá se perdendo, Uhum. né? Então, assim, eu sou um cara que eu levanto muito essa bandeira, defendo muito essa causa. Até eu não tenho nada contra, mas eu vejo, às vezes, algumas coisas na internet, enfim, o pessoal assim, hoje a família é o marido, a mulher e um pet. Aham. Né? São os pais de pet, nada contra, eu Uhum. também tenho pet, mas eu Sim, sou da família tradicional, acho que a família é marido, mulher e filho, não sim. pet.
Então, assim, eu acho que o mundo hoje, os princípios e os valores, eles estão muito invertidos. Eu acho que nós, como pais, né, nós como maridos, nós como, não vou dizer nem cristãos, mas o cara que tem alguma ligação com Deus, uma conexão com seja lá o que for, ele tem a hombridade de valorizar essa linha, né? A linha da família, a linha do servir, a linha de ser um bom pai, de ser um bom profissional, de ser um bom marido, e o orgulho de ser referência para os seus filhos, Uhum. deles olharem para você e dizer assim, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual ao cara do videogame, eu não quero ser Uhum. igual ao cara do TikTok, eu quero ser igual ao meu pai, o meu pai era um cara fera. Então assim, ó, eu trago muito essa linha comigo, eu prezo muito, tenho muito cuidado com isso, principalmente com a minha imagem, tu sabe que eu sou figura pública, né? Então eu tenho muito zelo por isso. Eu acho que isso está se perdendo aos poucos. Eu acho que a sociedade hoje ela está cada vez mais se distanciando dessa linha, né? De que o pai ainda tem um valor, o cara, Uhum. a função realmente do pai de família é proteger, é prover, é resolver o problema, é solucionar, é tomar conta da situação, a esposa ser mais esposa, né? Ser mais suporte, cuidar da Uhum. família, te apoiar. Tá se perdendo muito isso. Então, eu acho que eu carrego um pouco dessa missão também, né? De ainda perpetuar esse legado aí Sim. do camarada raiz que honra a família. Cara, você falou um detalhe ali que chamou bastante a minha atenção, que é o seguinte: ser a referência. Porque hoje nós, com rede social e tudo mais, às vezes o cara ele se perde quando ele quer ser referência, ele é referência para todo mundo. Mas aí você pergunta para o filho dele, para a esposa, e lá ele não é referência. A referência dentro de casa é outra pessoa, porque Exatamente. dentro de casa ele não se preocupou e entendeu que aquela ali é a missão primordial dele, né? Então, poxa, ouvir de um filho que quer ser como você Eu cara, acho que é o sucesso. esse é o maior valor. Você disse tudo, sucesso. Eu acho que todos nós temos uma missão, né? Você também tem o seu trabalho, você faz um trabalho belíssimo, diga-se de passagem, tanto na barbearia como com os barbeiros, né? Você tem esse trabalho com eles. Mas eu penso assim, eu acho que a nossa grande missão é primeiro influenciar dentro da nossa casa. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Eu Uhum, acredito nisso. Isso é um valor para mim. Então, assim, ó, não vai adiantar nada eu ganhar o mundo se dentro da minha casa a minha esposa não tiver orgulho do marido que ela tem. uhum. O meu filho não tiver orgulho do pai que ele tem. A minha filha, que se tornou atleta profissional de futebol, porque viu o pai, que era camisa 10 do Aham. clube, e hoje joga no Palmeiras, da seleção brasileira, patrocinada pela Nike, ela é um sucesso. Isso são coisas que o dinheiro não compra. Então, assim, ó, para mim, esse valor é muito forte, muito pesado. Eu acho que, às vezes, a gente busca tantas coisas fora. Ah, eu busco influenciar milhares de pessoas, milhares de pessoas, milhares de seguidores, ter uma legião de fãs, só que às vezes tu tá perdendo a tua casa, dentro da Uhum. tua casa. Tu tá perdendo o teu filho, quem tá influenciando ele é o youtuber. Quem Aham. tá influenciando a tua filha é a TikToker. Então, assim, tu tá ganhando o mundo, mas tu tá perdendo o teu principal ministério, que é a tua casa. Essa geração que nós vivemos hoje, a gente tem que ter muito cuidado e eu acho que a gente tem essa missão de levar essa mensagem de que, assim, ó, primeiro dentro da minha casa. Primeiro eu Uhum. quero ser uma referência aqui. Depois, né, Consequência. você vai voar voos maiores, você vai conseguir impactar. E nós temos milhares de exemplos aí de pessoas que conseguem ser referência dentro de casa e depois impactam gerações. Tivemos agora o exemplo da Vivi Martinelli, que eu Uhum. adoro, que admiro muito ela, que a conferência dela está ganhando o mundo, mas Aham. primeiro nós É uma acompanhamos. referência. Quem tá perto sabe que é de verdade. Nós acompanhamos o processo ali quando era na Bapai antiga. Aham. Então, assim, você via que era de verdade. No cafezinho que você sentava para Sim. tomar, você via que ali tinha valor, que ali tinha princípio e tem todo um trajeto, não é uma coisa a Deus dará. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito e acho que a gente tem essa missão, né, de mostrar que é possível você primeiro ter um ministério sucessor dentro da sua casa para depois você atingir aí as nações. Perfeito. Voltando um pouco, Alex, como que é para um cara que foi profissional, como você foi, alcançou sucesso na sua carreira, ah, obviamente, o sonho de todo atleta, de todo menino, é como você falou, né? Quero jogar na Globo, estádio cheio. Inevitavelmente vai passar a ideia de uma seleção brasileira pela Sim, mente do cara, num sonho. Você não chega nisso, mas você tem a sua filha, como você falou, né? Que influenciada pela carreira do pai, sim. por tudo que o pai vivenciou dentro do futebol, vai também por esse caminho
que é um caminho mais difícil, porque não é um mercado tão desenvolvido o futebol feminino, e a gente sabe disso. Mas lá ela joga num clube de ponta do Brasil e seleção brasileira. Você se realiza na realização dela? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, a Tainá ela foi um presente de Deus pra gente, porque ela é muita cópia minha, assim, no sentido de mentalidade, né? Uhum. Eu falo que ela é até mais profissional do que eu, né? No sentido porque a menina é diferente, né? O menino já mais competitivo, mais do treino. Mas ela entra num começo já com assessoria diferente da que você teve, né? Exatamente. A mentalidade dela, quando eu trazia ela para treinar com a gente na Trenária, treinava comigo, com o Roger, com o Nino. Então ela começa a vivenciar e ela começa a enxergar, pô, esses caras são bons porque eles fazem isso, isso, isso. Então Uhum. eu quero isso para mim. Então, assim, eu até brincava nas férias dela, quando eram as minhas férias, né? Final do ano. E aí eu tava de férias ali, tirava 15 dias, aí dava 8 horas lá, pai, vamos treinar. Já tava com o tênis na mão. Cara, Eu falava assim, bah, neném, o pai quer descansar hoje. Ela, não, pai, vamos treinar, vamos pra esteira, vamos pra academia. Então, assim, ela tem essa veia competitiva nela. O sucesso que ela faz hoje é totalmente fruto das tomadas de decisão que ela decidiu, ela escolheu ser isso, né? Ela escolhe todos os dias, pai, quero falar inglês, tá fazendo inglês agora. Pai, quero jogar nos Estados Unidos, quero jogar na Alemanha, precisa falar inglês. uhum. Tira passaporte e treina, e tem personal, e se cuida, e seleção brasileira, e Nike, e Palmeiras. Então, assim, ó, ela tem essa veia da alta performance nela. Se herdou do pai, se não herdou, a gente não sabe. Mas a mentalidade que ela tem, eu falo que é diferente da maioria das meninas. Porque a maioria das meninas da idade dela, quero namorar, quero não Uhum. sei o quê, quero. E ela é totalmente profissional. Cara, eu quero. Me lembro que nós tivemos uma conversa em 2017. Eu sentei na mesa com ela, na mesa de casa, eu, ela e a Aline. E aí eu joguei limpo com ela. Eu falei assim: olha, o futebol feminino é isso, isso, isso. O futebol masculino é isso aqui que você tá vendo. Ah, o pai tá todo dia no Globo Esporte, o pai Uhum. não sei o quê, tá na Sport TV. Aí liguei para um amigo meu que foi técnico da seleção, tava nos Estados Unidos, coloquei no Viva Voz. E falei, pode falar. Tá no Viva Voz e ela tá te ouvindo. E aí ele descascou. Futebol feminino no Brasil paga pouco, 3 atletas no Brasil ganham acima de 30 mil reais, você vai sofrer no início, não tem apoio, papapá. O cara rasgou o verbo para ela, e ela ouvindo, no Viva Voz o telefone tava. E aí, quando terminou, eu falei, é isso? Ele falou, é isso, Alex, fechou. Aí desliguei e disse, tá, você ouviu. O que você me diz? Ela, pai, eu quero ser jogadora. Só quero que o senhor me dê uma chuteira e tá tudo certo. Então, assim, ali eu falei, cara, não vai ter jeito. Então, assim, ela decidiu realmente, né? E a gente sabe que nós que trabalhamos, né, com empresas, trabalhamos com alta performance, eu trago isso para mim que, tipo assim, o sucesso é decisão. Isso é Uhum. uma frase que é um bordão meu que eu carrego. Ela decidiu naquele momento que ela queria ser uma atleta profissional. E ela correu atrás. Pagou preço, treinou, se dedicou. E tá onde tá aí hoje é um dos futuros, né? A gente vê Uhum. ela, né? O mercado enxerga ela como uma promessa a nível de futebol brasileiro para substituir Marta, substituir Cristiane. Uhum. Espero a Deus que nós tenhamos aí uma Criciúmense nas Olimpíadas e na próxima Copa do Mundo. Com certeza. Uma das referências suas, né? Sempre ficou muito claro nisso, é o Cristiano Ronaldo, como um atleta que se dedica, alta Sim. performance, mentalidade e tudo mais. Mas que você jogou, seja jogando com você ou contra, quem foi o cara mais fora da curva, assim, que você conheceu? Cara, Dani, eu tive o prazer de pegar o Edmundo, né, o Ed, Uhum. já no. Ele já tava, não vou dizer que tava veterano, ele tava com 36 no Palmeiras, ele era o camisa 10 do Palmeiras. Eu tinha subido do profissional, né? Era o Marcelo Vilar. A gente jogou a Taça São Paulo e subimos. E aí fiquei 8 meses ali, ele era o camisa 10 do Palmeiras. E Era diferente. eu pude ver de perto. Era algo assim fora do comum. Tecnicamente, Não, ele era ele monstro. era muito diferente. 97 mesmo, acho que foi o auge dele. Ele Muito forte fisicamente, muito, muito competitivo. Se o time dele tomava gol no treino, ele reclamava. Se não tocava bola pra ele, ele reclamava. Se tocava pra ele, ele reclamava que não tocou na perna certa. E aí eu começava a ver e eu falava, cara, esse cara é diferente demais, cara. Era um cara que precisava uma bola pra finalizar, era gol. Acabava o treino, todo mundo ia embora, ele ficava lá. Ô, Juvenil, vem cá, vai cruzar a bola pra mim ali. Aí eu ia lá cruzar as bolas pra ele fazer finalização, né? Ele fazia ali 20 finalizações, sozinho. Ele e o Sérgio, que era o goleiro reserva do sim. Marcos, o Sergião ficava na finalização. Aí ele, joga a luva, Sergião.
É só na bochecha, cara. Então, assim, foi um cara assim que eu vi realmente, pude ver e treinar de perto, que era muito diferenciado a nível técnico e a nível de mentalidade. Porque era um cara extremo, pessoal, ele tinha o temperamento explosivo Sim. dele, Poderia ter ido mais longe se ele muito tivesse mais dominado longe. isso. Só que assim, ó, era um cara que era muito competitivo e que gostava de ganhar. Aham. Ali tu via que assim, ó, não jogou onde jogou à toa, não chegou onde chegou à Sim. toa. Era um cara que gostava de ganhar, queria. Para o ímpar, ele disputava. O Tite gostava de fazer um rachão na véspera do jogo, né? Acho que nem tem mais hoje. O famoso rachão. Aí ele ia para o ímpar com o Marcão, para escolher quem ia Aham. ficar com a bola ou o campo. E aí no para o ímpar ele já arrumava confusão. No para o ímpar do rachão, cara, eu falava assim: meu, o cara tá discutindo no para o ímpar. A gente guri, né? 19 anos ali, Sim. 20 anos. O cara tá discutindo no rachão, irmão. Imagina no jogo. Então, assim, era um cara que era extremamente competitivo, mas que era craque, acima da média. Acho que logo depois ele veio ao Figueirense aqui. Foi quando Aham. ele destruiu no Jogou Figueirense. muito. Então, assim, era um cara que era diferenciado. Show. Um cara que eu sigo e que é um cara, tipo, o cara parece um tiozão, né, cara? O cara é muito gente boa. Tipo, sou São Paulino. Hoje torço pro Criciúma, né? Sim. Mas na época que torcia pra São Paulo e tal. O Marcos, que era um adversário, mas, cara, não tem como tu não gostar dele, O cara. Marcão era gente boa. O pessoal falava que ele era o palhaço do elenco. Aham. Né? Porque ele era, imagina, tinha acabado de vir da Copa do Mundo, campeão em 2002 com a seleção, uma moral absurda. Mas era um cara sempre de bom humor, de alto astral, brincalhão, entrava brincando com todo mundo, fazia o treino dele, depois ficava no vestiário ali, era um dos últimos a sair do vestiário. Sempre boa praça, capitão do Palmeiras, sempre brincalhão, dava ali, leva minha luva, ó, bota a luva para lavar. Então, assim, tinha sempre essa brincadeira com a gente, os mais novos, né, que tinha acabado de subir pro profissional, mas sempre aconselhando, ô juvenil, ó, cuidado, vocês não vão se envolver com coisa errada, cuidado, Aham. cuidado com as menininhas, agora vocês vão começar a esportiva. Jogou junto. Muitos caras bons. Assim, peguei Fernandinho, que depois foi ao Grêmio, foi ao São Paulo, muito bom, mas assim, um cara que me chamou muito a atenção foi o Roger. Roger centroavante, jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, Tá. jogou na Ponte, é treinador agora, acho que até subiu com o Atlético para a Série C, para C ou Uhum. para B. Foi um cara, assim, ó, como pessoa, extraordinário, fora do comum, cara de um caráter ímpar, amo de paixão, mas como profissional era muito diferente. Era um centroavante muito diferente. Eu falo que a gente brincava assim, ele falava assim, Alex, de duas bolas, uma é gol. Ele falava. E realmente era um cara. Peguei ele na ponte, né? Nós quase Aham. subimos para a Série A em 2019. Era um cara que era diferenciado, porque era trato fino com a bola vinha, chamava a bola de amiga, né? A Uhum. gente fala que era um centroavante classudo, tratava bem a bola. E, cara, o cara que fazia 30 gols todo ano. Eu falo que eu peguei aqui o Zé já no final de carreira, Sim. era um cara também que era casca grossa, Aham. mas o Roger tinha a diferença que o Roger saía da área, sabia jogar. O Aham. Zé não era tão técnico, O o Zé Zé era mais era da raçudo, área. brigador e era do É. gol. E o Roger não, o Roger saía da área, tratava bem a bola, então assim, era um cara que para mim também me marcou também, era diferenciado. Show de bola. Alex, o tempo passa voando aqui, né? A gente já está mais de uma hora conversando. Enfim, nós vamos ter que ter mais alguns encontros aí para contar uma parte maior aí da tua história. Mas hoje, quem quiser acompanhar o Alex, como que faz? Além de, obviamente, ouvir a Som Maior, você está no Instagram, como que faz para te Hoje, achar? hoje pode me encontrar no meu Instagram, né? @AlexMaranhãoOficial. A gente tem o podcast do Gigante, do Encontro de Gigantes, né? Que é o @GiganteCasts. E o Encontro de Gigantes, que é onde a gente traz, né, as novidades aqui para Criciúma. Então, hoje eu estou nesses 3 canais aí nas minhas redes sociais e como comentarista esportivo na Som Maior ali, no Som Maior Esporte, nas transmissões o pessoal interage bastante, né? Então, qualquer um desses canais aí pode estar me encontrando. Show de bola. Irmão, obrigado de coração. Tenho certeza que a tua história ela vai influenciar muita gente, aquele cara que está lá começando, num início difícil, mas olha para a tua história e vê que é possível, que é plausível continuar tentando, porque o sucesso ele vem de não desistir, né? Então, acredito de coração que isso vai impactar muita gente para estarem daqui a pouco contando história de que
chegaram em algum lugar porque te tiveram como inspiração, assim como você tem outras pessoas também como inspiração. Obrigado, de coração. Eu que agradeço, Dani. Agradeço, obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast. Acho que vocês também fazem um trabalho muito bonito aqui. Tu tem uma história de vida que é um vitorioso, é um vencedor. Nós acompanhamos muita parte desse processo também, né? Tu sabe disso, a tua família. Eu acho que tu também é um cara que tem muita coisa para agregar na nossa sociedade, aqui na nossa cidade, né? Como pessoa, como referência, como profissional, como empresário. Eu acho que tu também tem essa veia de levar uma mensagem também inspiradora e que desejo para vocês muito mais sucesso do que vocês já vêm fazendo. Me senti muito honrado pelo convite. Obrigado. A recíproca é sempre verdadeira. Fechou? Gente, esse foi mais um Papo e Navalha com o grande Alex Maranhão. Curta, compartilha, divulgue aí, mande para quem você acha importante, né? Tá ouvindo essa história. Então, todas as semanas nós temos um papo inspirador com alguém aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço.